Belo pra mim é criança brincando, é o brilho dos sonhos, uma concha de mar, é a chuva caindo, é canto de flor, e acima de tudo é o amor, é o amor. Quando estou a sofrer, é nas trevas da alma que eu começo a crescer, lembrar com alegria que além do igual à espera de mim existe alguém. Ricardo, permaneça na sala só mais um pouquinho, daqui a pouco a gente te chama novamente. Sejam todos bem-vindos a mais uma reunião pública virtual, com a bênção de Jesus, nosso mestre e amigo. Vamos dar início ao trabalho dessa noite. De antemão, peço a todos que ainda não separou aquela aguinha para ser fluidificada no final da nossa reunião, que já separe um recipiente com água para ser fluidificada. A nossa escala de trabalho dessa noite, nós contamos com o Ricardo, que está fazendo a harmonização, com belas canções. Muito obrigada, Ricardo. Meu nome é Mariane, falo com vocês essa noite. A leitura do Evangelho será o capítulo 14, honra teu pai e tua mãe, item 3, piedade filial, que será o nosso amigo Edmilson. A prece inicial vai ser feita pela nossa amiga Ana Maria. A nossa palestrante linda dessa noite é a Andressa Nunes, que traz para nós um tema de fundamental importância, que é a instituição mais importante, que é a nossa família. E teremos também, no final, o nosso passe com a fluidificação das águas e a prece final, que vai ser feita pelo Volney. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, honrai o vosso pai e a vossa mãe. Piedade filial. O mandamento honrai o vosso pai e a vossa mãe é uma consequência da lei geral de caridade e de amor ao próximo, pois não se pode amar ao próximo sem amar pai e mãe. Porém, a palavra honrai contém um dever a mais para com eles, ou seja, o da piedade filial. Deus nos quis mostrar por meio disso que ao amor é necessário acrescentar o respeito, as atenções, a submissão e a condescendência, o que implica o dever de cumprir para com eles, de maneira mais rigorosa, tudo aquilo que a caridade determina para com o próximo. Tal dever se estende naturalmente às pessoas que fazem, às vezes, de pai e mãe, e que, por isso, têm tanto mais mérito quanto seu devotamento aos filhos é menos obrigatório. Deus sempre pune de modo rigoroso toda violação desse mandamento. Honrar o seu pai e a sua mãe não é apenas respeitá-los, é assisti-los na necessidade, proporcionar-lhes repouso na velhice, cercá-los de solicitude, como eles fizeram conosco na infância. É principalmente para com os pais sem recursos que se demonstra a verdadeira piedade filial. Satisfazem a esse mandamento aqueles que, proporcionando aos pais uma condição mínima de eles não morrerem de fome, acreditando estarem fazendo um grande esforço, mas quando eles mesmos têm fartura de tudo e não lhes faltam nada, colocando-os nos mais ínfimos recantos da casa, para não os deixar na rua, enquanto que reservam para si próprio o que há de melhor, de mais confortável? E ainda bem quando não fazem isso de má vontade e não os fazem pagar o tempo que lhes resta de vida,
com a responsabilidade de serviços de casa. Cabe aos pais velhos e fracos serem os servidores dos filhos jovens e fortes? A sua mãe regateou o seu leite quando eles estavam no berço? Teria ela levado em conta as noites de vigília que passou quando estavam doentes, seus passos para lhes dar o que eles precisavam? Não, não é apenas o estritamente necessário que os filhos devem aos seus pais pobres, mas também, tanto quanto eles puderem, as pequenas alegrias do supérfluo, os carinhos, os cuidados delicados que são somente a renda do que eles receberam, o pagamento de uma dívida sagrada. Somente nisso está a piedade filial aceita por Deus. Infeliz, pois, daquele que esquece o que deve àqueles que o sustentaram em sua fraqueza, que a vida material lhe deram também a vida moral, e que muitas vezes se impuseram duras privações com o objetivo de assegurar o seu bem-estar. Ai do ingrato, pois será punido pela sua ingratidão e pelo abandono. Será ferido em suas mais caras afeições. Algumas vezes, desde a presente vida, mas certamente numa outra existência em que suportará o que fez os outros sofrerem. Que assim seja, irmãos. Que a paz do Divino Mestre nos envolva neste momento, em que com os nossos pensamentos elevados, vamos agradecer por estarmos aqui, orando e vibrando uns pelos outros. Gratidão, Senhor, pela oportunidade da vida, por conhecermos essa doutrina bendita que tanto nos auxilia. Que nos guie, Senhor, no caminho do bem, do amor ao próximo, nos auxiliando a sermos melhores a cada dia. Que possamos cada vez mais colocarmos o Teu Evangelho em nossas práticas diárias. Vindo a todos. Que Tua paz, Senhor, que Tua luz permaneça conosco, agora e sempre. Que assim seja. Para mim sempre é uma alegria voltar a essa casa, porque eu fui criada no Segal. Desde os 8 anos de idade, eu tive a oportunidade de conhecer o Espiritismo a partir da minha mãe. Minha mãe, eu e os meus irmãos, nós fomos trabalhadoras por muitos anos nessa casa, então meu coração tem um sentimento especial. Então eu fico muito feliz de participar agora de uma outra forma e ter esse contato, né, com essa casa tão querida para mim. E vamos lá, mais uma vez, tirar alguns minutos e nos dedicar aqui a fortalecer essa nossa rede de apoio, a fortalecer o nosso coração, renovar as nossas esperanças, falando sobre a doutrina espírita, falando sobre os ensinamentos de Jesus. E em especial nessa noite, nós vamos falar sobre a instituição mais importante, que é a familiar. Então, na perspectiva da doutrina espírita, na visão do Mestre Jesus, o que ele nos traz? O que nós podemos aprender? O que é realmente, de fato, o objetivo dos nossos lares, das nossas famílias? Então, a gente vai perceber aí que tem algo muito mais amplo do que a gente imagina. E mesmo que a gente já tenha lido sobre isso, a leitura que eu optei por fazer o início desse bate-papo foi sobre piedade filial. Eu também escolhi um outro trecho para que a gente possa aprofundar um pouco mais. Então, eu preparei aqui alguns slides para a gente acompanhar. Coloquei aqui como título principal a família como um laboratório de almas. E aí eu começo a fazer a primeira pergunta: como estão os nossos laboratórios? Os nossos projetos, as nossas experiências, porque nós sabemos, a partir da doutrina espírita, que a família, o nosso lar ali é um pequeno parte do universo ali para trabalhar algumas experiências reparadoras. Então, como anda o nosso laboratório? O que nós estamos fazendo para vencer aí as nossas dificuldades, porque não é fácil.
Todos nós ainda temos as nossas imperfeições, mas a gente tem um ponto a nosso favor, que é o conhecimento. Nós temos aí a doutrina espírita como consolador para as nossas almas. Então, a gente começar a pensar também a questão dos laços familiares, que podem ser corporais ou espirituais, para que a gente possa entender e facilitar aí a nossa jornada. E eu preparei aqui, puxei um link do Evangelho para trazer essa explanação, que é onde fala, no mesmo capítulo 14, quem é minha mãe e quem são meus irmãos. Então, essa passagem conta que Jesus, ali reunido com seus discípulos, e também com toda a comunidade da época, ele estava pregando, trazendo os seus ensinamentos, como sempre ele fazia. E num determinado momento, ele foi abordado por um dos discípulos, e ele questionou, Jesus, a sua mãe, Maria, está lá fora te chamando com seus irmãos, você vai lá atendê-los? E ele calmamente olhou para o discípulo e falou, a minha mãe e os meus irmãos estão aqui. E aí o discípulo ficou sem entender, né? Então, o que Jesus quis dizer com essa parábola? Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Não seria uma contradição, né, responder o discípulo, quem é minha mãe, quem são meus irmãos, mas se eles estão lá fora, porque Jesus disse que eles estão ali ouvindo a sua pregação. Então, ele responde, aqui estão a minha mãe e meus irmãos, porque aquele que fizer a vontade do meu Pai, que estás nos céus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Então, aqui Jesus nos traz uma ampliação desse processo da família, do parentesco espiritual, né? O nosso mundo, o nosso universo é toda a nossa família, né? Então, nós somos uma família universal. Então, Jesus, em hipótese nenhuma, perdia a oportunidade de ensinar. Então, no Evangelho deixa claro que o nosso meio familiar é um laboratório, é um exercício, como se fosse ali uma parte de uma família, para que a gente aprendesse a conviver melhor uns com os outros, também trabalhasse as nossas imperfeições, a nossa reforma íntima, para que a gente conseguisse ampliar esse amor universal para toda a humanidade. Então, imagina, quando eu peguei para estudar, para ler novamente essa passagem, vem tantos questionamentos, porque, nossa, às vezes o nosso lar é tão difícil, né? Nós temos personalidades diferentes, nós temos etapas de desenvolvimento espiritual também diferentes, e todos nós temos dificuldades, são dificuldades diferentes, mas todos têm as suas dificuldades de acordo ali com a sua história, com a escolha que fez antes de encarnar, as pessoas que precisam aí ter um acerto de contas, então tudo isso é levado em consideração. Então é uma preparação, é uma oportunidade para que a gente possa se perceber, ter o autoconhecimento para se melhorar nessa escala da evolução, para que depois a gente consiga, então, ampliar o nosso amor para todas as pessoas, para toda a humanidade. Então, o nosso lar, a nossa família, seja aí os laços, né, ligados ao aspecto corporal ou espiritual, então no Evangelho prega muito bem essa diferença, às vezes a gente tem mais simpatia com pessoas que nós vamos conhecendo ao longo da nossa vida, do que os nossos próprios familiares, os nossos próprios parentes, não é? Então, também da mesma forma, fazem parte da nossa família. Esse laço de afinidade, ele é real. Então, nós temos aí a família espiritual também. Mas, geralmente, nós nos comprometemos a virmos com as pessoas em que nós temos que reparar algumas coisas, até para que a gente possa exercitar, treinar, sermos pessoas melhores, evoluirmos nessa jornada. E o que nós temos feito para que tenhamos uma melhor convivência? E eu sei que você pode estar aí do outro lado pensando, Andressa, mas você não tem o fulano na sua vida, porque se você tivesse, você não falaria isso. E aí, eu reforço,
Todos nós temos as nossas dificuldades, todos nós temos as nossas provas e os nossos testes. Então, é fundamental a gente pensar que nós não temos o controle sobre outra pessoa. Nós temos a nossa capacidade de influenciá-la, mas ela só irá mudar, tem uma parte que cabe a ela. E onde nós temos 100% de total controle para as nossas mudanças, para as nossas escolhas, é em nós. Então, o que nós podemos fazer? Qual que seria o próximo passo? Vamos pensar um passo de cada vez para melhorar a nossa convivência, fortalecer a harmonia entre os nossos familiares, sejam eles aí corporais ou espirituais, esses vínculos que nós formamos, lembrando que nada é por acaso, e que geralmente, de acordo com o Evangelho, de acordo com o Livro dos Espíritos, nós pedimos para vir com essas determinadas pessoas. Então, nós temos uma história, nós temos ali um acerto de contas, e muitas das vezes nós pedimos, para vir com essas pessoas. Então, eu acredito que nós, em evolução, nós podemos, então, baseados nos ensinamentos de Jesus, fazermos diferente. Nós precisamos pensar que nós não precisamos concordar com a ação de determinados familiares ou de determinadas pessoas, mas nós podemos aprender a respeitar e determinar que nós queremos fazer de uma forma diferente. Porque se a gente bate de frente, quanto mais de frente nós batemos, pior é. Vocês já perceberam isso? Quando a gente fica lutando contra algo, parece que aumenta a proporção dessa dificuldade. Então, olhar para isso com mais serenidade. O que depende de nós, que nós podemos fazer para melhorar as nossas convivências? É se silenciar diante de uma discussão, ou talvez trazer algum comentário que possa contribuir com a harmonia do ambiente que eu estou fazendo parte. No nosso trabalho também, é um outro tipo de família. Quantas horas nós passamos nos nossos trabalhos? Então, nós estamos convivendo com pessoas a todo momento. Então, qual é a influência que nós queremos gerar no ambiente que nós estamos? Às vezes, a mudança na forma de falar, na forma de agir, de fazer a nossa parte. O que nós vamos fazer com a nossa parte? Não esperar do outro que ele mude, que ele se transforme. Porque a nossa tendência é bem essa, não é? Porque é mais fácil. Não, mas eu sou assim porque fulano faz isso. Nós não temos controle sobre o outro. Então, pensar o que eu posso, então, fazer diferente para lidar melhor com as minhas emoções, com os meus pensamentos, com as minhas ações, para que nós possamos viver melhor. Então, aqui no livro Consolador, de Emmanuel, na questão 110, tem a seguinte pergunta: qual o Instituto de Educação das Almas recém-chegadas na Terra ainda é a família? E não importa qual é o seu tipo de família, principalmente hoje, nos dias atuais, não importa a estrutura familiar. O que é importante é nós focarmos na essência. Por quê? Nós temos essa oportunidade de estarmos em família, trabalhando experiências evolutivas, e aí o primeiro passo é trabalhar melhor as nossas convivências, porque nós ganhamos muito com isso, porque a nossa vida se torna melhor. Então, eu quero trazer esse convite para nós pensarmos. Onde nós estamos? O que está acontecendo na minha vida hoje? E onde nós queremos chegar? Então, na perspectiva do Espiritismo, quando a gente tem aí como base os ensinamentos de Jesus, a gente percebe que o nosso lar é uma grande escola, é ou não é? Nós temos vários desafios, às vezes a gente tem uma afinidade muito maior com um amigo do que com os próprios familiares. Então, é uma oportunidade, é uma chance de viver essas experiências reparadoras. Então, pensar dessa forma até torna o nosso processo de evolução mais leve. E todos nós estamos no mesmo barco. Às vezes as diferenças aí das dificuldades, mas todos nós que estamos encarnados nessa terra, nós ainda somos espíritos imperfeitos, que precisamos
desses testes para que a gente possa realmente perceber. E aí, nós conseguimos, então, desenvolver mais o amor? Conseguimos, então, olhar para nós de uma forma diferente e também ao outro? Porque muito se fala da empatia. Se eu perguntar para vocês o que é empatia, muitos vão me responder, né, teoricamente muito bonito, se colocar no lugar do outro. Só que na prática não é bem assim. Quando alguém pisa no nosso pé, aí é que a gente percebe aí, nós somos realmente empáticos. E o primeiro exercício da empatia é olharmos para nós, é nos autoconhecermos, perceber o que ainda precisa ser melhorado. Nós temos aí o livro Reforma Íntima, que nos ajuda nessa percepção, e olhar também como eu estou inserido na minha família. Nós já falamos, então, trouxemos aí algumas explicações na perspectiva da doutrina espírita, e aí precisamos entender e reforçar que o nosso lar, essa escola, por mais que seja difícil, mas é uma escola bendita, é o melhor laboratório que existe, ele é mais que um núcleo social, é como se fosse um ensaio para que a gente pudesse, que a gente poderá ampliar o nosso amor, a nossa família universal, que foi exatamente isso que Jesus quis mostrar na parábola pela qual eu iniciei. Quem é a minha mãe, quem são meus irmãos? São todas as pessoas do universo, do mundo, é a minha família espiritual. E aí a natureza, Deus, nos dá essa oportunidade de fazermos esse recorte, né, de termos aí um núcleo menor, para que a gente possa aprender a se conhecer, a se trabalhar, a conviver melhor com as pessoas, para que facilite esse processo de evolução. E lembrar que tudo faz parte de uma programação reencarnatória. E quero reforçar novamente, nada é por acaso. Nós estamos no lugar certo, com as pessoas certas, inclusive, muito do que nós vivemos foi pedido por nós. Então, a gente tomar essa consciência, e nós temos o nosso livre arbítrio para pensar em que tipo de ações eu quero tomar a partir de agora, que tipo de pensamentos eu quero gerar, que tipo de palavras eu quero expressar, porque tudo isso influencia em mim, influencia o outro e influencia todo o ambiente. Então, a gente já começar a fazer essa reflexão partindo de nós. Talvez alguém esteja aí pensando, não me conta aqui no chat, tá? Mas deve ter alguém pensando assim, nossa, mas fulano tinha que estar assistindo essa palestra é pro fulano, mas fulano não está aqui. Então, sempre se lembrem, que nós estamos no lugar certo, com as pessoas certas, e aí aproveitemos mais as nossas experiências. Eu tenho feito muito um exercício, principalmente nas dificuldades, parece que a nossa visão fica mais restrita, não é? Quando nós estamos, assim, num sofrimento maior, mas a gente pensar em o que eu preciso aprender com isso? Será que vale a pena a gente não abrir mão e sermos detentores, né, da verdade? E aí ninguém abre mão e nós não vamos evoluindo, nós não vamos para frente, né? Então as pessoas me perguntam assim, Andressa, mas por que eu que tenho que mudar? Eu que tenho que abrir mão? E eu respondo, quem tem mais conhecimento é mais fácil, porque para a gente que tem conhecimento já é difícil, imagine quem não tem esse esclarecimento. Então começa com essa semente, a gente analisar que tipo de comportamentos, e quando eu falo comportamento entra as nossas atitudes, entra a nossa comunicação, a forma como a gente se expressa para as pessoas, o que nós podemos colocar no nosso dia a dia para facilitar as nossas convivências e os nossos relacionamentos. Porque esse é o primeiro passo para a gente viver melhor em família. E quando eu falo família, não é só o núcleo ali de casa, mas o trabalho é uma outra família, a toda a humanidade é um outro núcleo familiar. Então, qual é a influência que nós queremos deixar nos ambientes que nós estamos presentes? E aí vem novamente a fala aqui de Emmanuel, no livro O Consolador. As instituições de ensino podem instruir, mas só a família pode educar. Então, é um verdadeiro, eu gosto dessa palavra, que o nosso lar, a nossa família é um verdadeiro laboratório. Então, se a gente utiliza isso a nosso favor, a gente começa a aprender a lidar com as diversas situações.
Fácil eu sei que não é, minha gente, mas nós estamos caminhando, se nós queremos aí aplicar o Evangelho, os ensinamentos de Jesus, que é a visão que eu tenho, né, no passado, Jesus ensinava por parábolas. Hoje, trazendo os ensinamentos do Evangelho, do livro dos Espíritos, né, o que Jesus pregou, é como que nós vamos vivenciar esses ensinamentos de Jesus. Nós precisamos sair um pouco aqui da questão do pensamento, da mente, da parte teórica, porque muito do conhecimento teórico nós sabemos, mas nós precisamos, eu vejo essa necessidade, de nós descermos esse conhecimento da mente para o nosso coração, para as nossas emoções, para as nossas práticas, para as nossas experiências. Então, não é por acaso que nós viemos em um grupo determinado de pessoas. Nós precisamos olhar para isso e buscar as melhores ferramentas. E conhecer a doutrina espírita, tirar esses momentos, como nós estamos fazendo aqui, de olhar para isso, de repensar sobre a nossa vida, sobre a prática, que Jesus nos ensinou. E aí, nós estamos conseguindo vivenciar tudo isso? Então, traz um ensinamento, voltamos novamente ao amor universal. Nos amemos uns aos outros. Então, fato é que nós temos a necessidade de conviver. E aí a gente pensar, não quero depender de ninguém. Isso não existe. Porque tem alguém que gosta de comer um pãozinho quentinho de manhã? Quem gosta? Mariane, você gosta de um pãozinho assim francês, bem gostoso? Sim, eu sou a pessoa que vai comprar o pão. Ai, que bom. E aí Mariane pensa, não quero depender de ninguém. Mas para ela comer o pãozinho que ela gosta todo dia, ela precisa de padeiro, não é? Então a gente precisa uns dos outros. Então a gente precisa analisar qual é a melhor forma de melhorarmos essa convivência. Porque vocês viram lá na animação, né? Eu vejo que muitas vezes a gente complica as relações. Ok, nós temos as nossas dificuldades, às vezes nós estamos do lado de pessoas que nós não temos tanta afinidade, é difícil, mas nós complicamos, né? Se a gente pudesse ali avaliar a situação melhor e agir como os dois próximos personagens que entraram, o coelhinho lá e a raposinha, nós teríamos aí uma vida melhor. Então, o esclarecimento, essa tomada de consciência, é o que nós buscamos aqui, através dos nossos estudos e através das práticas, porque eu vejo o nosso lar como, a nossa família, né, corporal, como é um exercício, é uma prova mesmo. Então, não basta estudar só na teoria. Peraí, vamos ver se a Andressa realmente aprendeu a lição. Então, virão os desafios para que a gente perceba, aí, nós podemos avançar nessa escala aí da evolução, porque o nosso objetivo aqui é evoluir, né? Nos tornarmos pessoas melhores conosco e com o outro. Então, você não precisa concordar, mas a gente precisa aprender a respeitar as diferenças, as escalas de desenvolvimento e conhecimento também espiritual de cada um. E aí vem algo muito forte, principalmente agora na nossa atualidade, como nós precisamos aprender a respeitar uns aos outros, e a nossa responsabilidade de contribuir para a transformação de um mundo melhor. Então é muito mais fácil a gente reclamar ou pedir para que o outro mude, do que a gente fazer a nossa parte. Então, com coisas simples, às vezes você desejar um bom dia, né, para alguém que talvez você nem conheça, possa ser um motivo ali de alegria para aquela pessoa, né, que está sozinha, que está num processo depressivo, não sei. O que a gente pode fazer para impactar também, para melhorar a minha vida e a vida do outro. E a ciência já comprovou que quando nós fazemos o bem, nós aumentamos o nosso bem-estar. Então, a gente já trabalha aí duas questões. Além de ajudar o outro a ter um dia melhor, isso impacta em nós. Então, isso é científico, né? Nós tivemos comprovação sobre isso. E outra reflexão que eu quero deixar aqui é: quem somos nós para julgarmos? E aí vem aquela outra passagem, né, da história de Madalena. E aí, atire a primeira pedra, e aí? Será que nós nunca erramos? Então, olhar para nós e aprendermos a trocar o julgamento por observação. O que nós podemos aprender com essas situações?
E mais uma vez, é difícil, principalmente quando a gente está na cortina de fogo, tem fases das nossas vidas que são piores, não é? Não sei se com vocês acontece isso. Acredito que sim, que na minha nós temos os altos e baixos, e é a oportunidade para a gente olhar, repensar as nossas ações e as nossas atitudes. E tem uma pergunta do próprio livro Consolador, que eu quero trazer para compartilhar com vocês, que diz assim: quando nós vamos entender que o amor é o caminho, porque não há outro caminho. Enquanto nós não aprendermos, né, a nos amar e amar o próximo, nós não vamos conseguir a liberdade que nós queremos, a libertação, a leveza, uma vida melhor, o esclarecimento, a consciência. Então, nós precisamos trazer essa reflexão. Nós estamos vivendo, a gente teve aí uma prova, né, que foi a pandemia, o quanto nós precisamos olhar para as nossas relações, para as nossas emoções, por saber que nada é por acaso. E eu quero deixar uma frase, mais uma frase de reflexão. Todos somos anjos de uma asa só. E para voarmos, nós precisamos estar abraçados uns aos outros. Ninguém vive sozinho. Ninguém vive sozinho. E não foi por acaso que um dos principais ensinamentos de Jesus foi: ame-te, ame a si mesmo e ame ao outro como gostaria de ser amado ou tratado, né? Então, tudo começa por nós. Outra mensagem: o melhor relacionamento não é aquele que une pessoas perfeitas, até porque, gente, nesse mundo não há perfeição. Nós estamos vivendo num mundo de provas e expiações. Então, a gente precisa ter consciência disso. Então, nem eu, nem ninguém é perfeito aqui nesse mundo. Mas aquele onde cada um aprende a conviver com os defeitos do outro e vice-versa, tá? Porque às vezes, gente, a gente só tá olhando, mas fulano é difícil demais, fulano é difícil demais. Mas será que a gente é um docinho de coco? Também, nós somos pessoas difíceis. Vocês acreditam que as pessoas também não têm dificuldade de viver e lidar conosco, as nossas imperfeições? Também é difícil. Então, e valorizar também as suas qualidades. Tentar enxergar ali, né, o que há de bom. Ninguém, gente, é só feito de defeitos. Nós somos feitos de defeitos e de qualidades. Passo a passo, o que hoje, dessa nossa conversa, você vai aplicar? Qual vai ser o primeiro passo? Amanhã eu vou cumprimentar o fulano que não me cumprimenta. Eu não cumprimento ele porque ele não me cumprimenta. Não é essa a história? E se a gente for seguir esse ciclo, gente, vai chegar uma hora que ninguém mais conversa com ninguém. Porque aí eu falo, cumprimenta e não cumprimenta. Aí ele deve estar pensando a mesma coisa que ela, também não vou cumprimentar dele, não cumprimenta. Então, atitudes simples que nós podemos implementar para fazer essas pequenas transformações. Vocês, ótimas experiências evolutivas, e vamos aí com muita fé, com muito amor, fazer a diferença nas nossas vidas e na vida de outras pessoas. Muito obrigada por essa oportunidade. Raio de luz nascido do alto das mãos de Jesus, percorre o espaço e vem à terra fazer-se mensagem. E se encerra a beleza e a imagem, ensinamento do Evangelho, e a mensagem deixa uma paz na gente, que vai agindo igual a semente, que muda o caminho onde é semeada. Iluminando tudo, florindo a estrada, trazendo ao mundo mais amor e mais vida. Laia, laia, laia. E a mensagem deixa uma paz na gente, que vai agindo igual a semente, que muda o caminho onde é semeada.
iluminando tudo, florindo a estrada, trazendo mais amor e mais vida. Então, nesse momento, meus irmãos, nos preparar para esse momento tão importante da nossa reunião, de recebermos o tratamento, o remédio, que vai fortalecer o nosso corpo físico durante toda essa semana. Vamos, então, fechar os nossos olhos, procurar uma posição confortável para o nosso corpo físico. Vamos relaxar, fazer uma respiração profunda, pausada, e vamos sentir a presença de Jesus diante de nós. A luz de Jesus, nesse instante, paira sobre as nossas cabeças. E através dos trabalhadores do plano físico e do plano espiritual que estão conosco nessa noite, fazem uma grande limpeza no nosso corpo físico. Retiram tudo aquilo que não nos interessa. Retiram aquilo que traz para nós alguma dor, algum sentimento de raiva, de rancor, o cansaço pelo trabalho do dia a dia. Essa luz agora paira sobre o nosso chakra coronário e faz uma grande reposição de energia, descendo por todo o nosso corpo, revigorando as nossas células, curando as nossas dores e nos dando uma condição melhor para que possamos executar as nossas atividades e servir na seara do Cristo. Essa luz agora é direcionada para as nossas águas. E os Espíritos nos trazem, através dessa luz, os fluidos balsâmicos, curadores da natureza, que são agora incorporados às nossas águas. Elas agora se transformam em remédio, em medicamento para cada um de nós. Esse medicamento vai nos auxiliar, fortalecendo e curando as nossas dores. Sintamos agora um bem-estar muito grande. Estamos regenerados, felizes pela oportunidade de receber os ensinamentos de Jesus através do seu Evangelho e desse tratamento balsâmico, fluídico que acabamos de receber. E assim, meus irmãos, ao encerrarmos as nossas atividades de hoje, vamos agradecer a Jesus, a equipe espiritual que nos acompanhou durante todo esse trabalho, por mais essa oportunidade em nossas vidas, de receber os ensinamentos de Jesus através do seu Evangelho de amor, para que possamos a cada dia nos tornarmos seres melhores na nossa jornada reencarnatória. Obrigado, Mestre amado Jesus, pela vida, pela saúde e pela oportunidade da reencarnação. Permaneça em nossos corações hoje e por todo sempre. Que assim seja.